Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Pregação Fiel. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais uma maneira de demonstrarmos uma pregação expositiva. Vou usar o texto de 1 Pedro hoje, e aqui na nossa aula de pregação expositiva que você pode nos acompanhar, pode crescer, aprender cada vez mais da palavra do Senhor e como pregar expositivamente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, para a gente poder caminhar junto, certo? Lembrando que você pode aí nos ajudar a dar o seu like nesse nosso canal e compartilhar, para que o YouTube perceba que esse é um material bom, material que pode ajudar muitas pessoas, interessante, relevante, e isso faz com que esse material seja espalhado para mais pessoas ainda também. Então, eu quero convidar você a fazer isso para nós, para que nós possamos continuar com a nossa aula, certo? Bom, texto de 1 Pedro, hoje eu já dei um tema aí, crescimento espiritual, né, o tema da nossa aula, mas eu quero compartilhar o texto aqui com vocês, na tela, para que você possa me acompanhar a forma como nós desenvolvemos a pregação expositiva. Então, o texto está aqui, é um texto bem conhecido, e a gente vai discorrer sobre ele e ver que esses 3 versos têm muitas lições mesmo, para nos ensinar muitas verdades da palavra de Deus aqui contidas nesse texto. Verso 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Bom, se você já percebeu, tem uma palavra aqui, portanto, é uma conclusão de um pensamento, né? Então, no capítulo 1, é bom que você tenha uma Bíblia aí, no capítulo 1 de Pedro, Pedro faz o seguinte: primeiro, no verso 1 a 2, ele mostra que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Do verso 3 até o verso 9, ele fala sobre essa regeneração que Deus fez em nós. Mesmo em meio às tribulações, nós temos que ter em mente que fomos regenerados para a salvação. Do verso 10 ao verso 12, ele fala que essa salvação chegou até nós através da pregação do Evangelho, através do ministério dos profetas, dos apóstolos e, consequentemente, daqueles que pregam o Evangelho. Do verso 13 ao verso 21, nós vemos aí que essas pessoas que receberam esse Evangelho, que foram regeneradas, elas desenvolvem uma vida de santidade. E essa vida de santidade também é expressa através do amor, do verso 22 até o verso 25. Através do amor para com nossos irmãos, nós demonstramos que a semente da palavra está em nós. Entendendo tudo isso, né? Eleitos, regenerados, santos, amados. Entendendo tudo isso, então eu posso compreender a exortação que Pedro me dá aqui no capítulo 2. Se eu fui eleito, regenerado, santo e estou em processo de amadurecimento do amor, então eu preciso me despojar. Por isso ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente. Ora, essa é a expressão mais forte aqui. Essa é a expressão mais forte. Desejai ardentemente. E onde todo o texto do verso 1 a 3 gira em torno dessa expressão. Devemos nos despojar de tudo isso do verso 1, para que possamos desejar ardentemente a palavra do Senhor no verso 2. Se realmente experimentamos a bondade do Senhor. Então, é um texto bem simples, mas o tom do texto já me traz a ideia aqui de crescimento. Veja, desejar como criança recém-nascida
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para salvação. Então, Pedro traça aqui a ideia de crescimento. Então, baseado nisso, eu resolvi, então, colocar o tema da nossa mensagem. Crescimento espiritual, perdão. Crescimento espiritual. Vou colocar o texto aqui, 1 Pedro 2, de 1 a 3. Bom, veja agora que do verso 1, nós temos algumas coisas que devemos nos despojar. Está vendo aí? Despojem-se disso, desejem aquilo. Isso é prova da bondade. Isso é prova de que vocês já experimentaram outra coisa, certo? Então, o próprio texto, ele tem 3 tons. Um tom negativo, um tom positivo e um tom reflexivo. Então, aqui, eu vou colocar aqui as 3 divisões, então. Verso 1, verso 2 e verso 3. Do que nós precisamos nos despojar? Essa palavra despojar, para nós, não é muito comum no nosso cotidiano. Porém, ela era muito usada num contexto de colocar de lado alguma coisa, né? Tirar, remover. Às vezes, tirar roupa suja. Seria mais ou menos isso. É tirar aquela roupa velha, né? E quem não gosta de ter uma roupa nova, né, no lugar de uma velha? Então, a ideia aqui, pelo menos de Pedro, é que nós temos uma roupa velha, mesmo sendo crentes, mesmo tendo sido eleitos, regenerados, mesmo nós estando em processo de santificação e desenvolvendo frutos dessa santificação, que é o amor, nós precisamos retirar a roupa velha, assim como nós retiramos nossa roupa praticamente suja quase que todos os dias, né? Nós, ao tirarmos a roupa suja, que roupa suja é essa? Ele diz aqui, de toda maldade. Toda maldade. E o interessante da palavra maldade é porque ela tem uma conotação muito interessante. A ideia é o desejo de causarmos dor a alguém, de causarmos mal a alguém, ou sofrimento ao nosso próximo. Espera aí, Pedro está falando isso para crentes, isso é importante. Então ele está dizendo que os crentes também, não só, mas também, têm um desejo mal para com os outros. Geralmente, essa palavra está associada aos criminosos, mas todos os cristãos também possuem até certo grau de maldade, que tende a buscar o sofrimento ou o mal de outras pessoas. Isso nos leva, então, irmãos, a entendermos uma primeira verdade, que eu vou colocar bem aqui. Tá bom? Bem aqui, eu vou colocar as verdades. Para que você não esqueça e faça logo associação aqui, eu preciso colocar essa verdade. Para crescermos espiritualmente, precisamos lutar contra a maldade que há em nós. Ou se você quiser usar a figura de Pedro, né? Para crescermos espiritualmente, precisamos tirar a roupa da maldade que há em nós. Ele também fala de dolo. A segunda palavra que ele usa, dolo. O que seria essa palavra dolo? Veja,
Essa palavra dolo, ela representa aquele espírito traiçoeiro, que não hesita em usar meios questionáveis para se sobressair ou obter vantagem. Poderíamos afirmar o seguinte, que a maldade é a atitude intencional de fazer o mal contra o próximo, e o dolo é a intenção de fazer o mal, ocultando isso nas palavras e nos gestos. Então, a ideia do dolo é a intenção de fazer o mal, camuflando isso com palavras e gestos. Está muito associada com falsidade, com engano. E aí, isso nos leva também a mais uma verdade. Para crescermos espiritualmente, precisamos lutar contra a... Precisamos parar, melhor dizendo, precisamos parar de enganar os outros. Pronto. Enganar, dolo. Enganar, tendemos a fazer a maldade e tentamos camuflar isso através de palavras e ações. Mas tem uma outra palavra que Pedro usa aqui também. Ele usa a palavra hipocrisias. Essa palavra hipocrisias tem uma conotação parecida com o dolo, mas identificava um autor que usava uma máscara. Ele refere-se à falta de sinceridade espiritual. Ou seja, veja, a maldade é a intenção de fazer o mal, é o desejo de fazer o mal, é a ação de fazer o mal também. O dolo é o fazer o mal e enganar com uma aparência de que você não está fazendo. E a hipocrisia tem a ver com demonstrar algo que você não é. Geralmente demonstrar algo positivo, né? Uma aparência positiva daquilo que você de fato não é. Então, se por um lado o dolo faz referência a pessoas que agem e falam para esconder a maldade, por outro, a hipocrisia vive tentando transmitir uma imagem que não é sua. Na hipocrisia, as pessoas vivem tentando parecer espirituais e maduros, quando na verdade são carnais e imaturos. Em outras palavras, nós podemos tirar mais uma lição aqui. Para crescermos espiritualmente, precisamos parar de agir com falsidade. Para crescermos espiritualmente, precisamos parar de agir com falsidade. Lembre, há uma distinção entre dolo e hipocrisia. O dolo tem a ver com jogar a pedra e esconder a mão. A hipocrisia tem a ver com demonstrar uma santidade que não se tem. Mas há mais palavras aqui. Invejas. Pedro fala das invejas. O que seria inveja? Acho que a inveja é mais fácil de nós explicarmos. A inveja define a atitude daqueles que se representem, aqueles que tentam demonstrar, que desejam a prosperidade dos outros, essa é a palavra certa, prosperidade. Então, as pessoas veem a prosperidade do outro, veem, digamos, o reconhecimento dos outros e se ressentem por isso. Então, é o desejo mesquinho de querer ocupar um lugar do outro ou querer para si o que é do outro. Isso é a inveja. Isso nos leva, então, a mais uma verdade. Que para crescermos espiritualmente, precisamos parar de desejar o que é dos outros. Crescermos espiritualmente, precisamos
Parar de desejar o que é dos outros. Tem mais aqui. E toda sorte de maledicência. Pedro usa uma palavra para tentar resumir muita coisa, né? A maledicência. É como se no final ele falasse de várias coisas e no final ele tentasse resumir tudo. Mas maledicência está voltada a fofocas, a calúnias. Se por um lado a maldade tem a ver com fazer o mal físico, a maledicência tem a ver com fazer o mal falado, né? Caluniar pessoas. Ela se refere essencialmente à difamação de caráter de pessoas. A maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida dos outros. É fazer da língua uma espada afiada para ferir. A maledicência não é apenas sentir o desejo mal contra o próximo, mas afligi-lo e atormentá-lo através da língua. Em outras palavras, Pedro está dizendo que para crescermos espiritualmente precisamos parar de falar mal dos outros. Essa é a nossa verdade aqui. Para crescermos espiritualmente, precisamos parar de falar mal dos outros. Isso significa dizer que todos nós temos uma imensa tendência de sermos maus, mesmo sendo crente, nós temos uma tendência de enganar as pessoas, de sermos falsos, de demonstrarmos aquilo que não somos, de invejar ou desejar o que é dos outros e de falar mal dos outros. Veja que todas essas exortações estão relacionadas a questões que envolvem os nossos relacionamentos. Então, Pedro está tratando aqui que o crescimento espiritual ele não pode ser desenvolvido sem que coloquemos em ordem os nossos relacionamentos, né? Precisamos aí ter uma atitude para com os nossos relacionamentos saudável para que possamos, então, crescer espiritualmente. Bom, peguei aqui as verdades do verso 1 e vou colocar ela bem aqui, direitinho no meu esboço, tá bom? Vou colocar ela bem aqui. E aqui eu vou lembrar vocês de que nós temos o nosso ponto 1. Tá ok? Eu vou resumir isso tudo que eu acabei de escrever de uma simples forma. Ó. Para crescermos espiritualmente, precisamos... 2 pontos. Pronto. Vou colocar num marcador mais adiante e vou colocar as outras expressões aqui. Pronto. Aqui, terminando. Pronto. Bom, veja que esse primeiro princípio ficou diferente dos outros. Então, eu vou colocar assim, parar de agir com maldade. Pronto. Agir com maldade. Pronto, agora ficou bem organizado, bem bonito.
Essas expressões são importantes que fiquem organizadas porque elas facilitam a memorização das lições do texto. Isso já é uma parte homilética, né? Quando você organiza expressões que facilitam a memorização, você está aí trabalhando já no campo da homilética, tá bom? Vamos lá. O que mais que nós aprendemos aqui? Vamos ver. Agora, na segunda parte, verso 2. Desejai ardentemente. Essas duas palavras, desejar e ardentemente, no grego, elas são uma palavra só. Ela significa um desejo intenso e contínuo. O apóstolo Paulo usou essa palavra 7 vezes, né? E em cada caso que ela foi usada pelo apóstolo Paulo, ela reflete uma intensa e recorrente um intenso e recorrente desejo, uma paixão insaciável. Então, para ilustrar melhor o que seria esse desejo intenso, Pedro usa uma ilustração, ele faz uma comparação. Ele fala sobre uma criança recém-nascida que deseja o leite. Então, ele pega uma ilustração para explicar a força da expressão que ele usou anteriormente. O que Pedro está fazendo aqui nada mais é do que aquele processo de pregação expositiva que eu já tenho falado muito com os irmãos. Explicar, ilustrar e aplicar. Veja que Pedro, eu vou mostrar para vocês como Pedro está fazendo isso nesses 3 versos, né? Então aqui ele está ilustrando como uma criança recém-nascida, que deseja o leite materno, que chora pelo leite materno. Esse desejo é o desejo por algo que é o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é esse que Pedro está falando? Aí as pessoas dizem, é a palavra, mas espera aí, aonde você encontra que é a palavra? Como você sabe que Pedro está falando sobre a palavra? Bom, esse é um passo também importante da pregação expositiva. Tudo que você falar, você afirmar, você tem que mostrar de onde você está retirando. Então veja só, do verso 22 do capítulo 1, sendo que verso 1, 2 e 3 é uma conclusão do capítulo 1, então verso 22 do capítulo 1 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Lá no finalzinho do verso 24 ele diz: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o genuíno leite espiritual que Pedro fala aqui, nada mais é do que a palavra da qual nós já fomos regenerados. Então, a ideia de Pedro é bem básica. Não há crescimento espiritual onde não há genuinamente o ensino da palavra de Deus. Não há um ensino da palavra de Deus puro, fiel. Então, o que eu vou colocar? A forma que eu vou colocar aqui para os irmãos. Eu vou usar as mesmas expressões que eu tenho usado aqui, ó, para crescermos espiritualmente. Precisamos nos alimentar do ensino correto. Quando fala de genuíno, ele está falando de leite sem mistura, né? Então, trazendo aqui para o nosso contexto, então seria
nos alimentar do ensino correto da palavra de Deus. Certo? Essa verdade é muito importante, porque é possível que nós nos alimentemos de um leite misturado. E Pedro está dizendo que o crescimento espiritual só vem através da alimentação do genuíno leite. É o leite sem mistura, o leite sem mácula. Né? Então, o leite puro, íntegro, essa ideia de Pedro. Né? E ele diz o propósito disso. O crescimento aqui para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, assim como o leite materno tem um fim de alimentar e fazer a criança crescer, assim também o leite espiritual tem a finalidade de alimentar e salvar o cristão. Em um sentido, já fomos salvos, né? Já fomos justificados. Mas em outro sentido, estamos sendo salvos, que nós falamos da santificação. E em um outro sentido, na Escritura, nós vamos perceber que nós seremos salvos, que é a glorificação. Então, já fomos, estamos e seremos. Então, a ideia de Pedro aqui que a alimentação através do puro leite ou da pura pregação, da fiel exposição da Escritura, é necessário para que possamos crescer. O crescimento espiritual, então, se dá à medida em que nós nos alimentamos da palavra genuína de Deus. Né? Então, o crescimento espiritual se dá ou não, né? Se dá não fica legal. O crescimento espiritual nos é dado à medida em que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, se por um lado precisamos nos alimentar, por outro precisamos nos alimentar corretamente. Se por um lado precisamos do alimento correto, por outro precisamos de uma frequência desse alimento. Precisamos crescer. Se ele é necessário para os primeiros anos da vida cristã, ele também é necessário para os posteriores anos da vida cristã. Então, eu preciso desejar esse alimento e preciso também me alimentar dele para que possamos crescer, para que eu possa crescer. Aqui, irmãos, não é nos alimentar na primeira, é desejar. Pronto. Eu confundi aqui os dois. Então, de um lado eu desejo, de outro eu me alimento, certo? Para ficar bem bonitinho, eu vou colocar igual. Para crescermos espiritualmente, precisamos aqui, ó, pronto, alimentar da palavra de Deus. Pronto, duas verdades aí que encontramos nesta segunda parte. O que mais? Eu vou tirar aqui, tá bom? E vou colocar aqui no seu devido lugar. Pronto. Vamos lá para o terceiro, né? O terceiro é um verso bem curto, né? Bem direto. Pedro diz, aqui o 3, se é
que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Bom, esse se é, apesar de, no português, a gente trazer uma conotação com um tom casuístico, né? Vamos dizer assim, de causa, né? Se vocês fizeram isso, então vocês receberão aquilo. Mas, no original, ele tem uma conotação diferente. A ideia, uma melhor tradução, seria uma vez que vocês já experimentaram a bondade do Senhor. Ou seja, este verso é um verso de conclusão e ele mostra que se eles já experimentaram a bondade de Deus, então eles iriam naturalmente deixar o pecado e desejar a palavra, se alimentar com a palavra. São duas coisas que acontecem com todos os cristãos. Uma vez que eles experimentaram a bondade do Senhor, se de fato eles experimentaram, então eles se despojam da maldade, do pecado e se alimentam da verdade, certo? Então, o crescimento espiritual aqui é prova de que nós já experimentamos da bondade do Senhor. Também aqui, vou colocar aqui. O crescimento espiritual que consiste em abandonar o pecado e desejar a palavra, é prova de que já experimentamos da bondade do Senhor. Pronto. É prova de que já recebemos a bondade do Senhor. E esta é a lição do verso 3. Pronto. E nesse verso nós temos apenas uma verdade. Pedro é bem curto, direto aqui. Veja bem. Pedro está trazendo 1, 2, 3, 4, 5 verdades no primeiro verso, 2 verdades no segundo e 1 no terceiro. Na homilética, alguns pregadores têm a tendência aí de tentar reorganizar o texto para ficar esteticamente bonito. Mas veja bem, o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever essa palavra, esses versos. E nessa inspiração, Pedro transmitiu isso dessa forma. O que me levaria a pensar que reorganizar isso para melhorar seria mais eficaz do que a forma como o Espírito Santo inspirou Pedro a fazer. Então, a pregação expositiva trabalha com isso. Ela crê que tudo na Escritura foi pensado e foi dito de uma forma. E se foi dito dessa forma, nós precisamos falar da mesma forma. Esse é um ponto importante. Se o autor termina com um tom negativo, o que nos levaria a pensar que a gente precisa terminar com um tom positivo. No seminário, muitos pregadores, muitos alunos aprendem que você começa com o que é negativo e termina com o que é positivo, como se isso fosse uma forma de você amenizar a palavra, ou uma forma de você fazer com que a palavra seja mais bem recebida, ou fazer com que o que é bom fique por último na mente, enfim. Mas esses argumentos eu nunca gostei de nenhum deles, né? Por quê? Porque precisamos aí, então, entender que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos e precisamos simplesmente esclarecer o que eles disseram, da forma como disseram. Então, o crescimento espiritual se dá em 3 passos aí. Crescimento espiritual, primeiro verso, podemos dizer que é deixar o pecado, né? Segundo, desejar a palavra.
E terceiro, para as pessoas que conheceram o Senhor. É para quem já conheceu, experimentou, conheceu. Conheceu o Senhor, pronto. Eu vou colocar em amarelo aqui a parte homilética, tá bom? Para você saber. O que eu faço na homilética? Gente, eu não preciso dizer tudo, eu preciso facilitar a memorização, o aprendizado dos irmãos. Então, na parte homilética aí, esse é o meu papel. Eu não preciso colocar tudo, eu preciso ser o mais conciso possível, o mais objetivo possível na parte homilética. Na hermenêutica, que está em verde aqui, vou colocar em verde para você, aí eu posso detalhar mais as lições do texto, né, tudinho. Mas o importante é que eu tenha uma arma para facilitar a memorização e tenha uma arma para facilitar o aprendizado, tá bom? Então eu vou diminuir aqui para ficar numa tela só, eu acho que não vai dar certo numa tela só. Muito grande. Pronto, acho que vai dar de um jeito aí. Mais um. Pronto. Pronto, tá aqui. A parte amarela. Opa, acho que eu mexi na câmera aqui. Pronto. A parte amarela trata aí da nossa homilética. A parte verde trata da nossa hermenêutica. Sendo que o que eu expliquei é a parte exegética, certo? Então tá aí o nosso texto, o nosso sermão expositivo de hoje. E creio que foi muito valioso para todos nós. Você pode tirar uma foto aí e copiar, não sei. Pronto. Eu quero deixar claro para os irmãos é que a pregação expositiva não é difícil. Há textos difíceis, sim, né? Mas veja bem, nesses 3 versos encontramos aí 4, 5, 6, 7 lições para serem pregadas. Então, por que grandes pregadores pregavam muitos sermões no mesmo verso? Justamente por isso. Eles conseguiam aí tirar a mensagem do texto, refletir sobre ela e realmente aplicar, né? Esse aqui ainda tem um processo ainda, né? Depois disso aqui ainda tem a ilustração de cada princípio e a aplicação de cada princípio. Uma ilustração para cada princípio e pelo menos 3 ou 4 grupos de aplicação em cada princípio. Então nós temos muita coisa aí. Então se você quer ver como isso se dá, você pode assistir uma das minhas pregações aí no nosso canal também, né, que estão disponíveis pregações completas, inteiras aí, e com certeza isso será de grande norte para você entender esse processo de ilustração e aplicação, tá certo? No mais, eu fico por aqui hoje, eu quero agradecer você, então, por favor, não esqueça de curtir, dar o seu like aí para nós, compartilhar, né, e ativar aí o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos. No mais, que Deus abençoe você, até a nossa próxima aula de pregação expositiva. Eu aguardo você. Até lá.